Bom dia, sexto ano! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é dia 16/6/2020 e vamos então fazer a parte 2 do grupo 5, lá no capítulo 7, nos módulos 43 e 44. No capítulo 7, então, nós estamos vendo as civilizações asiáticas, né? Então, a gente começou aí a falar um pouquinho sobre as civilizações antigas. A primeira delas, que nós vimos na aula anterior, foi a hindu. Hoje, vamos ver a chinesa. E na próxima aula, veremos a japonesa. Bom, a China, então, nós vamos ver a parte histórica dela, a China antiga, né? Ela ocupa aí na atualidade um papel muito importante, principalmente no cenário mundial. Todo mundo aqui já deve ter reparado em algum produto, uma etiqueta dizendo assim, Made in China ou Made in China, né? Feito na China. O crescimento econômico de suas zonas de influência mostra a importância de conhecer as origens de alguns aspectos da nossa história. A China pré-histórica. Então, acredita-se que há muitos anos atrás, alguns grupos humanos na China, tá? Por volta lá de 5.000 anos antes de Cristo, esses grupos desenvolveram suas sociedades nas proximidades dos rios Wanghe, popularmente conhecido como Rio Amarelo, e Yangtze, né? Conhecido como Rio Azul, assim como outras civilizações. Bom, a gente tem aí, então, algumas dessas antiguidades, né, produzidas por eles. A utilização dos rios foi muito importante para o desenvolvimento das atividades agrícolas, né, principalmente as margens do Rio Amarelo, por exemplo. Eram bastante férteis, graças às chamadas leoes, que significa espécies de terreno composto por estradas de areia, argila, calcário e outros minérios, trazidos pelas chuvas e ventos. A caça, a coleta de alimentos, criação de animais, como cachorros e porcos, posteriormente se tornou aí um grande desenvolvimento das futuras práticas na agricultura. Passaram a cultivar cereais como sorgo, cevada e arroz. Bom, surgindo no território chinês as culturas de Long e Hangzhou, estudos arqueológicos localizaram alguns dos seus vestígios, tá? Como vasos, jarros, assim como esse na imagem que vocês têm aí. Bom, as primeiras dinastias. Primeiro, vamos entender o conceito de dinastia. É um processo de sucessão entre os reis ou entre os imperadores, né? Aqui a gente chamaria do quê? É hereditário, de pai para filho, né? E assim sucessivamente. Então, nós vamos ver a primeira dinastia, a dinastia Xia, né? A China foi governada por várias dinastias. A Xia, que se desenvolveu entre os séculos aí 21 antes de Cristo, tá? A gente vê que apesar de poucas evidências, a gente tem bastante relações que ficaram descritas sobre o poder, então, o poder dos chineses que sempre imperaram. Bom, a gente vê aí, né, mais ou menos 500 anos teria tido cerca de 17 reis. Então, uma dinastia de Xia durou mais ou menos 500 anos e teve cerca de 17 reis. Aí no mapa fica bem evidente isso, né? Então a gente tem assim no primeiro mapa as dinastias formadas e depois os territórios da onde elas foram se solidificando. Bom, a dinastia Song, a dinastia Zhou e a dinastia Qin. Então serão as dinastias posteriormente que vão suceder a outra dinastia. A gente tem então a Xiang, que formavam aí um poderoso exército para ampliar os seus territórios. Seus reis tinham plenos poderes e eram considerados os filhos do céu. É isso mesmo. A China aprimorou seu método de escrita, de trabalhos artesanais em pedra, jade, metalurgia, bronze, urnas funerárias, carruagens, de combate e armas, tá? Além de se desenvolver muito na tecelagem da seda, principal produto aí de artigo de luxo que todo mundo queria e cobiçava. Bom, a dinastia Song tá lá, disputas internas enfraqueceram essa dinastia, né? Foram vencidos pela família de Zhou
importante clã do oeste do território chinês. Bom, Zhou estabelecia aí algumas alianças militares com poderosas famílias nobres, habitavam regiões do interior em troca de armas, soldados para o exército. A dinastia Zhou oferecia-lhes partes das terras conquistadas. Então, aí vocês têm duas imagens aí antigas das moedas chinesas, essas aí, né, que vocês estão vendo com um quadradinho cortado no meio da circunferência. Bem interessante, né? Dava para fazer um pingente com essa moeda. Bom, e aí ninguém ia reclamar que ia perder dinheiro. China Imperial. Então, a gente tem a dinastia Qin, né? A dinastia Qin, então, também vai passar a disputar os territórios já do Reino do Sul, que eu acabei de falar. A China estava dividida entre 7 grandes reinos rivais. O príncipe Qin Shi Huangdi, da dinastia Qin, conseguiu conquistar todos os territórios e tomou o poder, assumiu o poder da China como primeiro imperador. O novo imperador estruturou toda essa dinastia, porque o poder estava concentrado nas suas mãos. Também desenvolveu algumas estratégias para diminuir a força dos nobres, né, dos outros, obrigando os chefes dos antigos territórios a entregarem as suas armas e mudarem para a capital. Bom, construções de canais, estradas foram então se intensificando, e inclusive um grande monumento que está aí na imagem para vocês, construção da muralha da China. Dinastia de Han. O imperador Qin Shi Huangdi morreu em 210 a.C., após enfrentar uma série de guerras e revoltas internas. É isso mesmo. Mas a China passou por um período considerável de prosperidade também, com a administração mais maleável, né, que a dinastia anterior. Houve muitas conquistas militares, geraram algumas expansões territoriais, tomando e conquistando outros povos, né? Então a gente vê aí que essa dinastia se intensificou. Bom, o então imperador Yu Ti enviou suas tropas para combater os hunos na região da Ásia Central. Lá os chineses tiveram contato com o Império Romano, com o qual começaram a estabelecer relações comerciais. Muitas caravanas chinesas atravessaram a famosa Rota da Seda até o Oriente, como vocês estão vendo aí no mapa. Tudo que está de vermelho, então, era o trajeto aonde se passava e transportava essa mercadoria tão cobiçada, que era a seda. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho de outras questões, tá? No Império de Han, houve vários avanços técnicos, criação de moinhos para água, para triturar os cereais, aperfeiçoamento do ferro, criação da bússola, descoberta da pólvora, tudo isso nessa civilização. Olha que legal! Construção de estradas, utilizando arados puxados por animais, popularização do uso do papel moeda, entre outros, tá? Artesanato, então, nem se fala, aumento da produção de alimentos. A gente tem a expansão do comércio. Que comércio, hein? A dinastia de Han entrou em decadência quando o governo foi enfraquecido por uma série de revoltas e pressões exercidas, principalmente pelas famílias da nobreza, tá? Então a gente tem aí os 3 reinos, Yu, Shu e Rei, né? E a gente tem agora um pouquinho sobre a religião. Vamos falar um pouquinho da religiosidade desse povo. Bom, esse símbolo todo mundo já viu pelo menos uma vez, né? É o símbolo do taoísmo, que representa Yin e Yang. Já o confucismo origina-se das ideias aí do filósofo Confúcio, né? Que colocou os seus valores. A humanidade seria o Ren e o senso de justiça Yin. Então, o ritual Li, conhecimento Xi e integridade Xin. Aliados ao respeito e à tolerância ao culto aos antepassados, segundo Confúcio, então, nós vamos ter... Cada pessoa teria o seu lugar no mundo, desde que respeitasse os seus superiores, né? Então, a gente tem aí, né, as ideias do Confúcio, né, aprimoramento. O Yin e Yang aí seria o equilíbrio, né, entre espírito, né, e a matéria. Então, a gente vê aí que muitas outras pessoas fazem várias interpretações, né? Então, é o símbolo aí meio que infinito, né?
aonde elas se misturam, como se fosse o bem e o mal, o dia e a noite, e assim sucessivamente, tá? Então, a gente tem lá, dentro dessa religião, se crê que o yin, que simboliza a passividade, a noite, o frio e o feminino, e o yang, que simboliza a atividade do dia, o calor e o masculino, que formaria uma unidade equilibrada conhecida como um Tao, que pode ser traduzida como caminho, né? Os ensinamentos de Lao Tse atraíram muitos camponeses trabalhadores na China. Bom, sociedade, né, chinesa imperial estava socialmente organizada por uma hierarquia rígida. Acima de todos estava o imperador. Abaixo dele estavam os nobres, os grandes proprietários de terra que tinham à sua disposição, e grupos armados das suas famílias nobres saíram os altos funcionários imperiais. Então a gente tem aí o mandarim do alto funcionário público admitido como concurso. Muitos deles eram considerados verdadeiros conselheiros de Estado. Sugestões aí para vocês irem além, né? Então a gente tem aí a imagem da Grande Muralha, que em 1987 a Grande Muralha da China foi considerado Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. Então há 33 anos essa muralha é patrimônio mundial, não é mais só dos chineses. Bom, a gente tem aí, para ir além também do outro lado, sugestões de como surgiram essas cidades. E o mais legal de todos é a sugestão que vocês podem estar vendo em família, né? Que é a animação Mulan, o desenho animado da Disney, que conta a história de Mulan, uma jovem para proteger o seu pai idoso e doente quando convocado para a guerra por ser o único homem da família. Disfarça-se de soldado para lutar no exército chinês contra a invasão dos hunos. E aí vocês realizam exercícios de teste e aplicação do módulo e a gente vai discutir ele e fazer a correção na aula ao vivo. Aguardo vocês. Até mais!